E aí, galerinha? Bom dia, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, tá? Hoje fechando aí com chave de ouro nossa aula de revisão, nossa última aula de artes aí de 2020. Espero que vocês tenham gostado aí de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente conheceu aí de novo, né? Nesse mundo tão cheio aí de diversidade que é esse mundo da arte. A gente encerra hoje, tá? Só lembrando aí dos principais tópicos que a gente vai cobrar na prova, do capítulo 8, tá? Que é exatamente a chegada da tecnologia na arte. Vocês podem acompanhar no livro de vocês aí, na página 102. Eu trouxe aqui as principais imagens que tem no livro. Peguei as do livro mesmo, para a gente poder ir acompanhando, tá? E aí a gente começa pela obra A Virgem, do chanceler Rollin. Essa obra aí é do Jan van Eyck, tá? Segundo os grandes historiadores aí, Jan van Eyck, ele foi aí o inventor da pintura a óleo, né? Essas telas que a gente tanto tem aí o prazer de conhecer de uma por uma, conhecendo um pouquinho da história, quem pintou, qual foi a técnica. E os grandes historiadores, né, os pesquisadores, eles acabam deixando aí essa informação que é como se não fosse certo, né? Mas eles acreditam, né, que o Javan Eyck foi o criador aí da pintura a óleo, né? Para preparar a tinta, ele usava e misturava pigmentos coloridos com óleo e uma essência vegetal. E aí essa mistura, a tinta secava lentamente. Como a tinta secava lentamente, ele conseguia aí fazer essa precisão aí, né, de textura, esses traços tão minuciosos aí, que aí a gente observa nessa obra. No livro de vocês, acho que dá para ver melhor, né? Tem a foto lá da Virgem do chanceler Rollin, que hoje está no Museu do Louvre em Paris, na França, tá? E foi a partir aí dessa obra aí, da Virgem do chanceler, que foi realmente aí a grande descoberta tecnológica. E aí, por que a senhora está falando dessa descoberta tecnológica, professora? Porque a cada época ia surgindo, ia inovando, ia aparecendo coisas novas, tá? E como se fosse assim, o grande marco da época aí foi a descoberta, né, dessa tinta da pintura a óleo, ok? Na página 103, tá? A gente já vai falar um pouquinho aí da criação na era digital, da arte na era digital, tá bom? Aqui nós temos aí o vídeo mapping, né, projetado na fachada do palácio, na cidade aí de Praga, na República Tcheca. É a mesma imagem que tem no livro de vocês, na página 103, tá? E aí as novas tecnologias vão chegando, vão invadir aí os campos da nossa vida, né? Os tablets, os smartphones, tudo foi ficando muito diferente. E com o desenvolvimento aí dessas tecnologias, com o fim do século XX, aí, desculpa, acabei de passar aqui. Com o fim do século XX, a gente observa o surgimento aí da web art, tá? Da arte digital. E aí, como vocês podem ver, o que está acontecendo aí? O que é o videomap, né? Ele é traduzido como uma projeção mapeada, tá? Tem um projetor aí que está jogando essas imagens aí para uma fachada, para uma parede, para um muro, né? E aí são projeções de vídeos que interagem com a superfície, certo? Nesse caso aí, nós temos a voz das figuras, tá?
que é o prédio aí da Galeria Nacional. Foi utilizado o programa de computador especializado, né, para manipular virtualmente as cores, formas e linhas que vai interagindo aí com a fachada do prédio, né, dando vida à tempestade digital de flash que transformou o local, apresentando novas formas e um novo olhar ao observar o local. Na página 106, nós temos aí como que é feita aí a criação de um game, de um jogo, né? É febre hoje, tá? No mundo todo, esse mundo aí dos jogos. E para chegar a esse resultado aí bem complexo, porque realmente é muito complexo, né? Essa criação desse jogo aí, tem um envolvimento aí de muitos profissionais, tá certo? E aí a gente vai conhecer um pouquinho de cada um agora. A gente começa aí com o game design. Ele cria, né, a parte aí do ambiente do jogo, né, o lugar específico, a criação aí dos elementos visuais. Ele é o profissional que cria e desenvolve aí essa etapa. Ele planeja, ele aplica as cores, as texturas, ele compõe aí os cenários, a arquitetura. Ainda na página 106, vocês podem acompanhar aí, nós temos aí o level design, né? O jogador ele tem um objetivo aí que ele vai querer passar de fase para a próxima fase, para a próxima fase, para a próxima, né? E o level design ele tem aí essa função de criar, né, o contexto do jogo, o enredo, porque todo jogo a gente sabe que tem que ter qual é a grande missão, né? Qual é o grande contexto daquela situação, daquele jogo. Tá? Então, o level design, ele tem aí a função de criar essa parte. Na página 107, nós temos aí o sound design, né? Que é a parte aí dos efeitos, as trilhas sonoras, como se interage com o ambiente, como que se intensifica aí as emoções de quem joga. Ele cria e grava, né, os efeitos sonoros, como quando se pisa em folhas, quando o carro está em movimento, até porque a gente ali só está vendo o quê? Só imagem. Para poder colocar som nessa imagem, é exatamente a função aí do sound, né, design. Tá? Nessa próxima imagem, eu coloquei uma pessoa usando óculos de realidade virtual. Né? Eu já tive a oportunidade, muito legal, muito mesmo. Você tem a sensação de que você até está dentro do filme. Né? E nesse caso aí, o que é que a gente pode dizer? O que é que significa a realidade virtual? Né? O artista ele manipula e revoluciona as técnicas desses jogos, né, propondo novos questionamentos. E aí questiona também o caráter interativo, a maneira que o game responde às escolhas do jogador. O crescente desenvolvimento dessas tecnologias levaram à criação aí do que chamamos de realidade virtual, dá espaço a um ambiente imersivo, como se você estivesse lá dentro da tela, exigindo até mesmo o uso de óculos de realidade virtual. Com eles, adentramos uma simulação de mundo paralelo, tá? Que segue os movimentos aí da cabeça e do corpo do jogador, como se você virasse, você se teletransportasse aí para dentro do jogo. Na página 109, tá? Nós temos aí uma imagem, a mesma imagem que tem no livro de vocês, que é uma pessoa que está utilizando o equipamento de captura de movimento. A gente até conversou em sala de aula que isso é muito usado, né, para o Free Fire, para o Fortnite. Os personagens dos jogos, eles acabam tendo movimentos que os humanos têm, né?
Então, é exatamente utilizado aí essa técnica que é a do motion capture, né? Introduz aí o trabalho do ator na animação. E no motion capture, uma câmera especial capta os movimentos aí dos atores e transfere para o computador. É desse jeito que faz com que o personagem do filme, da animação, do game tenha as mesmas características de um ser humano, tá? Em termos de animação, a gente também não pode esquecer de falar do Kaiser, tá? Ainda na página 109, no Brasil, aí, a história da animação começa com o desdobramento aí dos cartoons e das charges, né? Nós temos aí o primeiro desenho animado, que é chamado de Kaiser. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui um desenho, né? Uma imagem do Kaiser, certo? Ele foi criado aí pelo Álvaro Marins, também chamado de Sete. Na página 110, nós temos também aí o cinema de animação, que vem também aí se consolidando nos últimos anos, né? Um gênero cinematográfico, um potencial aí para encantar todos os públicos. Nós temos aí O Menino e o Mundo, eu trouxe aqui uma imagem, né? É um filme de animação brasileiro, exibido em mais de 80 países. Ele tem o personagem principal, que é o Cuca. O Cuca sai à procura do pai. E aí, no meio do caminho, ele conhece várias pessoas, né? Faz amizades, explora aí vários lugares. Para a criação desse personagem aí e desse cenário, foi usado lápis de cor, giz de cera, colagem, pintura, e ficou esse negócio tão legal, tão colorido. Essa próxima imagem tem um pouquinho aí do Com Amor, de Van Gogh, né? É um outro exemplo de filme, só que é feito aí com a técnica e a frame, que é um quadro desenhado, para você ter ideia aí, mais de 125 artistas, tá? Fizeram esse trabalho aí, vários quadros. E esse processo de criação durou 6 anos, tá? Eles foram pintados aí 65 mil quadros. Todos usaram essa técnica aí, que é um quadro desenhado, fotografado ou filmado, que um conjunto aí com outras obras forma aí a sequência de uma animação. Por isso que tinha tanto quadro pintado por tanta gente, porque era uma sequência, todos foram baseados aí, inspirados nas pinturas, nas pinceladas do Van Gogh, nas obras do Van Gogh, tá? Nós fizemos também em sala de aula, né, que é o flipbook, que é aquela técnica de vários papeizinhos juntinhos no livrinho e você faz um desenho em cada folhinha. Aí você vai folheando aí, né? Por isso que é chamado aí de to flip, né? Que quer dizer, essa expressão em inglês que é folhear, tá bom? Galerinha, estudem, façam com calma, tá? Leiam a prova com atenção. Um beijo para vocês. Foi um prazer enorme, tá? Foi pouquinho que a gente acabou ficando aí presencial, mas já deu para matar um pouquinho a saudade de vocês. Para quem não veio, um beijo. Fiquem com Deus. Boa prova e até mais.